No dia 18, próxima quinta-feira, o Fortaleza comemora seu centenário. O Futebolês inicia hoje uma série de reportagens sobre os 100 anos de história do tricolor. Hoje vamos contar como surgiu o Fortaleza. A reportagem é de Lohane Mendonça, a produção de Siddhartha Duarte. Julho de 1918. Alcides Santos visita Paris em meio à festa da Bastilha. Movido pelas comemorações, estava certo das cores para o seu novo clube, o Fortaleza Sporting Clube. 3 anos antes, havia fundado o Stella Futebol Clube, inspirado no colégio que tinha estudado na Suíça. Mas até viver os dias atuais de glória foram 100 anos de um legado. 100 anos que carregam lágrimas de tristeza e de felicidade. Uma verdadeira montanha-russa de emoções. O Fortaleza nasce vencedor, domínio absoluto na década de 1920. No primeiro torneio que esse Fortaleza disputa, ele ganha. Até então o Ceará ganhava tudo, o Ceará tinha ganho todos os torneios. E naquele primeiro torneio, que foi um local aqui, um intermunicipal que a gente pode dizer, o Fortaleza foi lá e ganhou, foi campeão. E aí esse Fortaleza foi mantido. Mas a inspiração vanguardista da França contrastava com os rumos que o Fortaleza tomava no seu futebol. 20 anos depois, relutava contra um caminho sem volta, a profissionalização. O Fortaleza lutou muito contra a profissionalização, que era uma coisa complicada na época. O Fortaleza nunca teve problema, por exemplo, com jogadores de raça, com jogadores negros. O Fortaleza sempre teve em sua história, desde os anos 20. Isso nunca foi um tabu na época para o Fortaleza. Pelo menos não existe nenhum recorte disso. Mas a questão do profissionalismo e tudo mais realmente foi uma problemática. E com isso o Fortaleza perdeu muitos jogadores naquela época, bons no final dos anos 30. E aí o Fortaleza caiu muito nessa época, talvez tenha sido uma das maiores crises do clube em toda a sua história. O Decreto-Lei número 3.199, de 14 de abril de 1941, padronizava os nomes dos clubes brasileiros. O Fortaleza deixa o Sporting Clube e passa a usar Esporte Clube. Mudança no nome e o clube entrava nos anos de ouro. Bicampeão 45 e em 46, campeão Copa Nordeste em Natal, o primeiro time campeão Norte-Nordeste. E seguia em uma caminhada de conquistas. Campeão em 1953-54 e continuaram nos anos 60. Foi campeão cearense, vice-campeão da Taça Brasil, conquistou o título de campeão do Norte e Nordeste em 1970 e o bicampeonato cearense em 1973 e 1974. No ano seguinte, iniciava-se um período crítico, totalmente sem conquistas. Fortaleza passa 8 anos sem ganhar absolutamente nada. Fortaleza consegue ser 5 anos de forma consecutiva vice-campeão cearense, de 75 a 80, foi 4 a 79, 4 vezes para o Ceará, 1 vez para o Ferroviário. Mas o Fortaleza já mostrava ser um clube que não desistia. E uma outra época vitoriosa surge nos anos 1980. O Rebouças traz o Júlio César Geller, traz de volta o Pedro Basílio, traz o Luizinho das Arábias e forma o Esquadrão Tricolor, campeão cearense 82 e 83, que é um time que ficou na memória do torcedor do Fortaleza. Os anos 90 chegam trazendo a pior crise da história do clube. De 1991 a 99, o Fortaleza conquistou apenas 2 títulos cearenses e mergulhado em uma crise financeira. No ano 2000, um título significativo, que marca a reviravolta na história do clube. Em 10 anos, foram 8 títulos estaduais e 3 participações na Série A. A gangorra continuava. Na segunda década dos anos 2000, o Fortaleza sofre a queda para a Série C e esteve lá durante 8 temporadas. Eu participei como torcedor, participei como diretor e participei do acesso. Então tem uma história, lembro de todos os anos, com memória muito ativa, desde 2010 lá em Marabá, né, que a gente não conseguiu, 2011, teve quase cai, 2012, aquele time que não passou do Oeste, 2013 Sampaio Corrêa, 2014 Macaé, 2015 Brasil de Pelotas,
2016 Juventude. Foram histórias que eu vivi, né, e algumas traumáticas, né, de ver o Castelão lotado e não conseguir, mas eu acho que isso faz parte do passado. 100 anos depois, uma história de resistência. Desde a inspiração na Revolução Francesa, às vitórias improváveis em campo.